Imagine acordar em uma manhã comum, com o cheiro de chá fervendo na cozinha, os pássaros cantando nos telhados de uma cidade pacata do sul da Índia. E sem saber, estar prestes a ter sua vida entregue nas mãos de um completo estranho. Essa é a história de Priya Sharma, uma jovem que jamais imaginou que seu destino seria negociado como uma dívida oculta entre adultos que ela mal conhecia. Criada após a morte da mãe por uma madrasta calculista, Priya sonhava em terminar os estudos, talvez se tornar professora, talvez viver um amor como os dos livros. Mas o que ela encontrou foi algo muito diferente e muito mais perigoso. Do outro lado do oceano, John Brooks, um milionário estrangeiro, aterrissava em território indiano com seus seguranças, sua reputação envolta em boatos e seu coração fechado a qualquer forma de afeto. Ele não procurava uma esposa, nem uma amante. Ele procurava controle, ou talvez redenção, mas nem ele mesmo sabia disso. Na primeira noite em que Priya foi levada à mansão de John, atrás de portões altos e frios, ela achou que seria o fim. Mas foi ali que, pela primeira vez, ela viu o que havia por trás dos olhos frios daquele homem, porque naquela noite ele não a tocou. Ele ouviu seu choro e, em vez de exigir, ele revelou. John foi sequestrado quando criança, levado de seus pais, criado no exterior, criado na dor. E agora, algo em Priya despertava nele memórias que ele tentou enterrar por décadas. Este vídeo vai te levar por um caminho tenso e inesperado, onde um acordo silencioso entre ganância e desespero se transforma em uma jornada de cura, revelações e escolhas morais difíceis. Você está prestes a descobrir como segredos familiares, cicatrizes do passado e um amor improvável podem mudar tudo. Prepare-se para mergulhar em uma história intensa e emocional, onde o amor precisa sobreviver à dor e o passado bate à porta na forma mais imprevisível possível. Curta agora este vídeo, ative as notificações e compartilhe com alguém que ama histórias fortes e reflexivas. O sul da Índia é uma terra de contrastes. Entre campos de arrozais verdes, templos seculares e aldeias onde o tempo parece andar mais devagar, tradições familiares se entrelaçam com crenças antigas e códigos de honra silenciosos. Foi nesse cenário que nasceu Priya Sharma, filha única de um professor de matemática e de uma costureira devota. Por anos, sua infância foi simples, marcada por cadernos encapados à mão, orações diárias e o cheiro reconfortante das especiarias da cozinha de sua mãe. Mas o que ela não sabia é que os maiores perigos nem sempre vêm de fora. Às vezes, eles estão dentro de casa, vestindo um sorriso falso e usando o nome de família. Quando Priya tinha apenas 12 anos, sua mãe adoeceu e morreu em poucos meses. Seu pai, em uma tentativa desesperada de dar à filha uma nova chance de estrutura e amor, casou-se com Sunita, uma viúva mais jovem que se apresentou como religiosa, afetuosa, disposta a cuidar de Priya como se fosse sua. Mas por trás da bondade superficial, havia uma mulher amarga, acostumada a manipular para sobreviver, que via em Priya não uma filha, mas uma oportunidade. Nos anos seguintes, a casa antes simples se tornou um lugar silencioso, onde Priya aprendeu a esconder seus cadernos e engolir suas perguntas. Seu pai, cada vez mais abatido pelas dívidas, aceitou pequenos trabalhos, até que um dia ele não voltou. Um infarto no trem o levou antes de qualquer despedida. Priya tinha 16 anos. E foi ali que tudo realmente começou. Sunita, agora viúva pela segunda vez, foi vista pelas vizinhas chorando por dias. Mas dias depois, já estava recebendo visitas discretas, telefonemas em voz baixa e tomando decisões que mudariam o destino da jovem que jurou cuidar. Sem contar a ninguém, Sunita começou a buscar maneiras de quitar as dívidas que seu falecido marido deixou.
algumas contraídas com agiotas locais, outras com nomes que não podiam ser mencionados em voz alta. E quando as ameaças começaram a chegar em bilhetes deixados sob a porta ou olhares demorados na feira, Sunita tomou uma decisão silenciosa, cruel e definitiva. Foi num final de tarde abafado que o nome de John Brooks surgiu pela primeira vez naquela casa. John era um nome sussurrado entre motoristas e donos de hotéis, um estrangeiro misterioso que costumava visitar aquela região 1 ou 2 vezes por ano. Sempre acompanhado de tradutores, seguranças e um olhar que assustava até os mais corajosos. Diziam que ele comprava propriedades antigas, fazia acordos com políticos locais e gostava de meninas novas. Mas ninguém dizia isso com todas as palavras. Apenas deixavam no ar, como se temessem que o próprio nome pudesse escutar. Sunita teve acesso a ele por meio de um intermediário. Um homem com orelhas pequenas, olhos vazios e uma pasta preta. Ele paga bem, disse, mas tem exigências. Ela deve ser virgem, discreta, jovem e não pode saber de nada até o último momento. Priya, aos 17 anos, ainda acreditava que poderia estudar, que talvez conseguisse uma bolsa na Universidade de Tamil Nadu, que poderia escapar da sombra da madrasta. Mas naquela casa, os sonhos não tinham espaço. Na manhã em que tudo mudou, ela acordou com o cheiro de incenso, mas algo estava errado. A casa estava limpa demais. O armário de Sunita esvaziado. Havia uma pequena mala sobre a cama, com 2 vestidos simples, uma escova de dentes nova e um envelope com documentos falsos. Você vai passar um tempo fora, conhecer alguém importante. Ele pode mudar sua vida, disse Sunita, evitando o olhar de Priya. Não havia escolha. O carro preto já a esperava do lado de fora. Horas depois, Priya atravessava os portões altos da mansão dos Brooks. Um casarão colonial restaurado, isolado entre plantações e florestas tropicais. Tudo parecia frio. As paredes eram brancas demais. O silêncio ensurdecedor. Nenhum funcionário fazia contato visual. Todos pareciam treinados para ignorar qualquer tentativa de conversa. Ela foi conduzida a um quarto amplo, com uma cama tão grande que parecia feita para aprisionar, não acolher. E ali, deixada sozinha, ela se encolheu, chorou, gritou, e ninguém respondeu. Mas foi quando o relógio marcou 00:30 que a maçaneta girou. John Brooks entrou com passos lentos. Era alto, com feições angulosas. Olhar cinzento e uma presença pesada, quase sufocante. Vestia um paletó escuro, mesmo no calor abafado da noite indiana. Seus olhos não a julgaram, mas também não mostravam piedade. Priya sentiu o corpo tremer. Preparou-se para o pior. Mas ele apenas disse, "Qual o seu nome verdadeiro?" Ela hesitou. Depois respondeu, "Priya Sharma." Ele assentiu, como se confirmasse uma informação há muito esperada. E então, para sua total surpresa, ele sentou-se numa poltrona, longe da cama. "Você não vai ser tocada. Não esta noite. Talvez nunca. Depende do que vamos descobrir juntos." Confusa, ela tentou perguntar algo, mas ele levantou a mão, num gesto de silêncio. "Eu fui raptado quando tinha a sua idade. Cresci longe dos meus pais, longe da minha terra. Por anos, acreditei que minha origem havia sido queimada em algum lugar do interior deste país." Fez uma pausa. "Mas então encontrei uma fotografia, e nela estava alguém com os seus olhos." Priya gelou. Aquele homem não havia comprado um corpo. Ele estava buscando um passado, talvez sangue. E assim, o que parecia ser um acordo de destruição, tornou-se uma investigação silenciosa, uma busca por algo mais antigo do que qualquer dívida, algo que talvez os ligasse de forma muito mais profunda. Mas até que ponto a verdade poderia libertá-los ou destruí-los? Naquela noite silenciosa, onde cada sombra da mansão parecia guardar um sussurro, Priya não conseguiu dormir.
A presença de John Brooks ainda pairava no ambiente, mesmo depois de ele sair sem tocar nela. Não havia violência, não havia ameaça direta, mas havia algo mais perturbador do que isso, um interesse silencioso, calculado e pessoal. Ela olhou ao redor do quarto, observando cada detalhe. Os livros estrangeiros nas prateleiras, a ausência de espelhos, o crucifixo pendurado discretamente acima da porta. Um símbolo estranho naquele contexto. Nada ali pertencia a ela, nem mesmo o ar. Ao amanhecer, ela foi surpreendida com um café da manhã servido por uma senhora idosa, de olhos tristes e lábios selados. Coma, ele mandou. Nenhuma explicação além disso. Nenhuma oportunidade de fuga. Naquela casa, tudo era comando. Mas também, tudo parecia esconder uma segunda intenção. No terceiro dia, John reapareceu. Dessa vez, sem formalidade. Sentou-se no chão, diante dela, como se esperasse algo. E então falou. Você conhece o nome Arunesh Sharma? Ela engoliu em seco. Era o nome do meu avô. Eu só ouvi falar dele algumas vezes. Meu pai dizia que era um homem complicado, que abandonou a família. John assentiu. Arunesh era meu tutor quando eu era criança. O único nome que consegui lembrar depois que fui levado. Ele me ensinou a ler, a desenhar, a pensar, e um dia desapareceu, como tudo o que eu conhecia. Ele então retirou do bolso uma velha fotografia. E ali, ao lado de um garoto magro de cabelos escuros, estava um homem muito parecido com o pai de Priya. A revelação caiu como uma bomba silenciosa. Se John tinha alguma ligação com seu avô, o que isso significava para ela? E mais, por que aquele homem, que poderia tê-la violentado, a tratava com respeito e quase reverência? Nos dias seguintes, John começou a compartilhar partes de sua história. Contava com frieza britânica, mas os olhos traíam a dor. Ele havia nascido na Europa, mas vivera parte da infância no sul da Índia, levado pelos pais durante um período de pesquisa arqueológica. Um dia, num passeio com um motorista local, o carro foi interceptado. O garoto foi levado. Sumiu por anos. Os pais enlouqueceram. A história foi abafada. Foi vendido. Adotado por um homem americano poderoso, dono de uma rede de hotéis de luxo, e recebeu um novo nome, John Brooks. Cresceu com riqueza, mas sem raízes. Seus traumas foram cobertos com dinheiro, mas nunca cicatrizados. Durante anos, ele voltou à Índia em silêncio, buscando pistas, até encontrar o nome Sharma. E agora, Priya. Eu não sei se você é minha prima, minha meia-irmã, ou apenas uma testemunha viva do que me foi tirado. Mas quando soube da sua história, eu não consegui ignorar. A revelação paralisou Priya. Não havia romance. Ainda não. Havia mistério, laço, dor compartilhada. Mas enquanto isso acontecia, Sunita, sua madrasta, acreditava que tudo estava indo conforme o plano. Recebera o dinheiro, pagara as dívidas, e agora planejava desaparecer da cidade antes que alguém fizesse perguntas. O nome de John Brooks garantia silêncio. O que ela não esperava era que o milionário tivesse começado uma investigação por conta própria. Seus seguranças, discretamente, já haviam interrogado vizinhos, procurado documentos escolares e descoberto algo ainda mais obscuro. Priya não era apenas uma adolescente abandonada. Ela foi registrada com outro nome ao nascer. Um nome que desapareceu dos registros quando sua mãe morreu, e Sunita assumiu o controle. Enquanto isso, Priya passava seus dias explorando a biblioteca da mansão. Livros em inglês, francês, hindi, tamil, e ali encontrou um caderno antigo com anotações à mão assinadas com o nome A.S. Páginas sobre arte, arqueologia e a árvore genealógica dos Sharma. Seu coração acelerou. Um dos nomes riscados dizia Jonathan A. Ela levou o caderno a John, que imediatamente reconheceu sua antiga caligrafia.
O garoto que um dia aprendera a escrever com Arunesh era ele mesmo. A conexão era real, mas isso tornava tudo mais complicado. O que fazer quando você descobre que sua vida foi desviada por decisões que não foram suas? Que sua identidade foi moldada a partir de uma tragédia que se perdeu no tempo? Priya começou a confrontar suas próprias memórias. Lembrava-se da mãe falando de um irmão do pai, que ninguém podia mencionar, de cartas escondidas, de uma caixa com fotos que um dia desapareceu. Minha mãe tinha medo de algo, ou de alguém. Sempre dizia que a verdade não devia ser tocada, que existia uma razão para o silêncio. E agora, ali estava ela, no centro daquilo tudo. John, por sua vez, vivia um conflito ainda mais denso. Parte dele queria proteger Priya. A outra parte precisava dela para entender quem ele era. Mas à medida que se aproximavam, algo mais surgia. Um afeto tímido, silencioso. Um gesto de cuidado aqui, um olhar demorado ali. Ela não sabia se aquilo era apenas projeção, ou se estavam destinados a algo além da história de dor que os ligava. E então, numa noite de tempestade, a primeira ruptura. Um carro apareceu na mansão. Dele, desceu uma mulher de cabelos vermelhos e olhar duro. Camille, a esposa legal de John Brooks. Separados há anos, mas nunca divorciados oficialmente. E agora, interessada em recuperar parte do império. Então é aqui que você está escondendo seus segredos? Ela disse ao cruzar o salão da mansão, fitando Priya de cima a baixo. A guerra silenciosa havia começado, e Camille não era uma mulher que aceitava perder. A presença de Camille na mansão era como uma lâmina afiada pousada sobre a garganta da paz que Priya e John começavam a construir. Ela não gritava, não ameaçava, mas cada palavra sua carregava uma intenção destrutiva, envolta em ironia e controle. Eu vejo que você substituiu os quadros nas paredes por carne fresca, John, disse ela, sentando-se casualmente na sala principal, as pernas cruzadas, o olhar fixo em Priya. Tão jovem, tão exótica. Priya sentiu o sangue gelar. Não sabia quem era aquela mulher, mas podia reconhecer uma predadora instintiva. John, por outro lado, parecia preparado, ou talvez anestesiado. O que você quer, Camille? Ela sorriu. A mesma coisa que você. Verdade, poder e justiça. Mas ao contrário de você, eu não finjo ser um herói. Camille havia descoberto a presença de Priya através de um antigo investigador que ainda seguia John. As aparições constantes na Índia, as doações anônimas a instituições arqueológicas, o rastro deixado por seus seguranças. Ela seguiu tudo e agora queria sua parte. A tensão entre os três crescia a cada dia. Enquanto isso, Priya começou a perceber coisas estranhas na casa. Sussurros à noite, portas que se trancavam sozinhas, retratos antigos com rostos riscados, e mais estranho ainda, o retrato de uma menina que se parecia com ela mesma, mas vestida como se estivesse nos anos 90. Quem é essa criança? Perguntou a uma das funcionárias. A mulher apenas respondeu sem encarar. Ela morreu. Nunca fale sobre isso. A semente da dúvida se alastrou como fogo. Quem era aquela menina? E por que sua imagem estava ali? Na biblioteca, Priya começou a investigar. Com a ajuda de alguns livros e registros antigos, descobriu que a casa pertencera à família Arunesh Sharma, décadas antes de ser vendida para investidores estrangeiros. Por fim, fora comprada por uma empresa de fachada pertencente a Camille. Aquela casa não era apenas um abrigo para John, era um teatro de fantasmas. Em paralelo, John e Priya começaram a reconstruir uma árvore genealógica à mão. Cada nome era um risco no papel, cada parente um enigma. Descobriram que Arunesh teve 2 filhos, um desaparecido misteriosamente em 1993, o outro pai de Priya. Coincidência? Ou algo mais?
Você já pensou que tudo isso pode ter sido arquitetado? Disse John, certa noite. E se alguém apagou nossa história de propósito? E se Camille soubesse desde o início? Priya ficou em silêncio, os olhos fixos em uma vela acesa. Minha mãe dizia que nossa família foi amaldiçoada, que os homens desapareciam, que as mulheres morriam cedo, que a verdade matava. Naquele momento, um estrondo fez as luzes piscarem. Um quadro caiu da parede, e por trás da moldura, escondido, havia um compartimento secreto. Dentro, encontraram uma fita cassete. Na manhã seguinte, John providenciou um aparelho antigo para reproduzi-la. O som era abafado, mas a voz que emergia causou arrepios nos dois. Era Arunesh Sharma, gravando um diário em áudio. Uma voz envelhecida pela dor, contando fragmentos de um segredo proibido. Eles vieram do norte, oferecendo ouro e terras em troca de silêncio. Eu recusei, mas meu filho aceitou. E ao fazer isso, vendeu mais do que terras, vendeu sangue, vendeu nomes. O áudio se encerrava com um sussurro. Proteja-a, ela é a chave. Se encontrarem a menina, tudo terminará. A menina seria Priya ou aquela criança da foto? John começou a suspeitar que não havia sido sequestrado por acaso, que fora parte de um acordo entre famílias poderosas para apagar linhas de sangue e reescrever a história de uma linhagem antiga. Mas por quê? O que havia de tão perigoso em sua origem? Ao mesmo tempo, Camille vasculhava os documentos que Priya havia tocado. Ela sabia que não poderia permitir que a verdade viesse à tona. Se a linha de herança se comprovasse, todo o império construído à base de mentiras seria tomado dela. Foi então que fez uma proposta. John, eu saio daqui. Deixo vocês em paz, mas você me entrega o caderno de Arunesh e se casa comigo oficialmente, uma última vez, pelo nome, pelo legado. Priya ouviu a conversa escondida e seu coração se partiu. Não porque queria John para si, mas porque entendeu. Naquele mundo, decisões não eram feitas com o coração, mas com contratos. No dia seguinte, ela decidiu fugir. Saiu ao amanhecer, caminhando pelas trilhas que circundavam a mansão. Levava apenas um cachecol, o caderno de Arunesh e uma foto da criança da moldura. Mas foi seguida. 2 homens encapuzados a interceptaram na estrada. Tentaram levá-la. Disseram que Camille tinha um novo destino para ela. Um lar silencioso, onde ninguém faz perguntas. Mas antes que pudessem agir, um tiro ecoou no ar. E os homens caíram. Não mortos, apenas imobilizados. Era John. Com os olhos em chamas, ele a resgatou. Nunca mais faça isso. Você não faz ideia do que está em jogo, Priya. Ela chorava. Eu sou só uma garota. Eu não pedi por isso. Eu não quero ser a chave de nada. Eu só quero minha vida de volta. E ali, no meio da floresta, ele segurou suas mãos com firmeza. Então, vamos descobrir quem você é. Juntos, sem contratos, sem prisões, sem Camille. Mas do alto de uma colina, alguém os observava. Com binóculos, anotando cada passo. Era Sunita, a madrasta de Priya. Ela nunca havia deixado a cidade. E agora queria algo mais do que dinheiro. Queria silêncio. E estava disposta a matar por ele. A mansão, agora silenciosa, era o palco de uma guerra invisível. Camille havia sumido. John intensificou a segurança. E Priya, mais do que nunca, sabia que não podia confiar em ninguém, exceto em John. Mas mesmo ele começava a vacilar. A descoberta do áudio de Arunesh e do caderno ancestral revelava uma linha de herança espiritual e familiar que mudava tudo. Se ela for a última descendente legítima da linhagem Sharma, Camille perde o direito à herança, e todo o império de fachada que ela construiu desmorona. E isso incluía empresas, propriedades e acordos secretos com nomes poderosos da política indiana. A história não era apenas de amor ou resgate.
Era uma história de dinastias enterradas, sangue amaldiçoado e legados arrancados à força. Enquanto isso, a madrasta de Priya, Sunita, armava seus próprios planos. Ela havia vendido a menina a Camille em troca de proteção, mas Camille não honrou o acordo. Priya deveria ser enviada para fora do país, mas acabou sendo entregue a John, despertando um passado que deveria permanecer enterrado. Ela deveria ter sido apagada, como sua mãe. As palavras de Sunita a um antigo capanga revelavam algo ainda mais sombrio. A morte da mãe de Priya não foi acidental. Ela sabia demais. Priya, de posse do caderno e das anotações de Arunesh, começou a desenhar um mapa que ligava os membros da antiga família a mortes misteriosas. Todos os que sabiam da verdade estavam mortos, todos, menos ela e John. E então veio a revelação mais cruel. John recebeu uma carta anônima com uma cópia do antigo certificado de nascimento de Priya. Ao lado dele, um outro registro, emitido por uma clínica privada do sul da Índia. John não foi apenas sequestrado quando criança. Ele foi vendido. Vendido pelo próprio pai, que o trocou por terras e apoio político. A família de Priya. Sim, os Sharmas. A história deles se cruzava antes mesmo do nascimento. Arunesh tentou impedir o pai de Priya de vender o sobrinho, mas foi tarde demais. Ele desapareceu e o bebê foi parar na Europa, onde cresceu com outra identidade, John Brooks. Aquela revelação destruiu John por dentro. "Você entende agora?" ele disse, encarando Priya com olhos vermelhos. "Teu sangue, seu sobrenome é o mesmo da traição que destruiu minha vida." Ela não respondeu. Estava devastada, mas não havia tempo para luto. Sunita armara uma emboscada. Priya foi sequestrada novamente, desta vez para um templo abandonado nas montanhas, onde supostamente os Sharma realizavam antigos rituais de proteção da linhagem. Mas agora era apenas um lugar para ameaças e chantagens. Camille estava lá. Sunita também. As duas formavam uma aliança temporária. Tinham planos para Priya. Ou você assina a renúncia dos direitos sobre a herança ancestral, ou desaparece, como sua mãe. Priya hesitou, e então disse, "E se eu já souber que nada disso me pertence? E se eu souber que o nome Sharma está manchado para sempre?" Camille riu. "Não se trata do nome, trata-se do que você representa, o fim do nosso domínio." Antes que pudessem agir, uma explosão sacudiu o templo. Gritos, confusão. John invadiu com seguranças, derrubando a porta com um ariete improvisado. Ele a encontrou amarrada, ferida, mas viva. Sunita tentou fugir, mas caiu da escadaria de pedra. Camille escapou por um túnel lateral. John carregou Priya nos braços, como se carregasse não apenas um corpo, mas o último fragmento de esperança. Nos dias seguintes, a polícia começou uma investigação sigilosa. A herança do Sharma foi congelada judicialmente. Camille sumiu do mapa e John recuou. "Eu não posso olhar para você e não ver meu passado, minha dor, mas também não posso viver sem você." Priya estava dividida entre a justiça ancestral e o amor que florescia em meio à ruína. Mais uma vez, ela teve que decidir. Vingar a família e tornar-se herdeira de um império corrompido, ou abrir mão de tudo para viver uma nova vida, sem nome, sem fortuna, mas com liberdade. Ela escolheu o caminho mais difícil, o caminho de quem perdoa. Ela renunciou formalmente a qualquer direito sobre o clã Sharma. Fez isso em público, diante da imprensa local, mesmo sabendo que jamais seria a mesma. Mas ali, ela renasceu, como Priya, apenas Priya. E John, ele a esperava, no mesmo jardim onde tudo começou. "Eu li o último trecho do caderno de Arunesh", ele disse. "Se a luz de sua dor encontrar a luz da dor do outro, o que era maldição se torna aliança, e onde havia trevas, nascerá uma casa."
Eles se abraçaram, choraram, pela infância perdida, pelas verdades ditas tarde demais, mas principalmente por finalmente estarem livres. Pode parecer algo de outro mundo, mas histórias assim acontecem todos os dias, especialmente em culturas onde a honra, a linhagem e o silêncio valem mais do que o amor, onde famílias ainda vendem filhas, onde o peso do sobrenome esmaga a liberdade de ser, e onde, mesmo entre ruínas, o amor resiste. Se alguém dissesse que uma jovem virgem de uma vila no sul da Índia um dia desafiaria um império familiar corrompido por segredos, ninguém acreditaria. Se alguém dissesse que um milionário estrangeiro, marcado por um sequestro na infância, encontraria redenção ao lado da filha da mesma família que o vendeu, talvez pensassem que era um roteiro de cinema. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E o mais impressionante é que não foi o poder, nem a vingança que escreveram esse final. Foi o amor. Nos meses que se seguiram, Priya e John reconstruíram suas vidas longe dos holofotes, longe dos escândalos, dos tribunais e dos jornais. Foram para uma pequena cidade nas montanhas do Himalaia, onde abriram uma escola para meninas resgatadas de situações de abuso, casamento forçado ou tráfico. Ninguém mais vai ser vendida por causa de uma dívida ou de um sobrenome, disse Priya, no primeiro discurso que fez para um grupo de meninas recém-resgatadas. Ela não se via como uma vítima, nem como uma mártir. Via-se como um elo perdido entre o passado e o futuro. John, por sua vez, começou um processo de busca profunda, não apenas emocional, mas espiritual. Ele queria entender quem era antes de ter sido ferido. Procurou por suas raízes biológicas. Descobriu que sua mãe verdadeira havia morrido em um vilarejo esquecido, mas deixara cartas, todas endereçadas a ele, na esperança de que um dia ele soubesse a verdade. O perdão não apaga a dor, meu filho, mas ele impede que a dor apague você. Essas palavras o marcaram. E por isso, ele decidiu transformar parte de sua fortuna em fundações voltadas à infância, especialmente a criança sequestrada dentro dele mesmo, que por tantos anos gritou em silêncio. Enquanto isso, Camille foi localizada em Bangkok, usando outro nome. Foi extraditada, julgada e condenada. Suas últimas palavras antes da prisão foram dirigidas a Priya. Você quebrou uma cadeia de poder que vinha de gerações, mas o mundo não perdoa quem trai o sangue. Priya apenas respondeu: eu não traí meu sangue, eu o purifiquei. E naquele instante, uma mulher simples, que foi vendida como objeto, tornava-se o símbolo de uma nova geração de mulheres que não se curvam à opressão disfarçada de tradição. E o amor entre ela e John floresceu como o lírio mais improvável em meio a um campo de guerra. Mas era um amor adulto, um amor que não se fantasia de conto de fadas. Era um amor de dois sobreviventes, dois corações que sangraram, se curaram e decidiram caminhar lado a lado. Não como vítimas ou heróis, mas como humanos em reconstrução. Eles nunca esqueceram o que passaram, mas também nunca mais foram definidos por isso. Priya, agora com um novo sobrenome, abriu um centro de apoio psicológico para jovens indianas vítimas de casamentos arranjados. John escreveu um livro. Título: O Menino que Foi Vendido. Nele, contou sua história, não com ódio, mas com verdade. E nas páginas finais, ele escreveu: se alguém perguntar o que me salvou, não direi que foi o dinheiro, nem a vingança. Foi ela, uma menina de olhos feridos, mas alma inteira. Uma menina que me ensinou que o amor pode ser o último refúgio da esperança e o primeiro passo da justiça. A história dele se espalhou, inspirou, incomodou, tocou corações e deixou perguntas que ecoam até hoje. Quantas meninas estão sendo vendidas agora mesmo sob o disfarce da honra familiar?
Quantos meninos estão sendo arrancados dos braços de suas mães por um sistema que lucra com a dor? E quantas verdades estão enterradas sob pactos silenciosos, esperando o grito de alguém que se recuse a continuar o ciclo? Pode parecer uma ficção, mas não é. É a vida real, com todas as suas contradições, injustiças e também milagres inesperados. Então, se você chegou até aqui, respire fundo. Feche os olhos por um segundo e pense o que você faria se descobrisse que o amor da sua vida carrega o mesmo sangue que destruiu sua infância. Você conseguiria perdoar? Ou viveria aprisionado ao passado? A resposta está em cada um de nós. Mas como John e Priya mostraram, a liberdade começa no momento em que deixamos de repetir a dor e começamos a escrever uma nova história.